Fala, galera! E aí? Bom, voltei para bater um papo com vocês, né? Esses dias que a gente está assim, né? Em casa, nessa quarentena. E aí, para não ficar tão chato, né? Hoje eu resolvi fazer algumas artes, né? Ser um pouco mais criativa, porque senão acaba que esses dias se tornam quase que insuportáveis, né? Porque mudou toda a nossa rotina de vida, né? Escola, faculdade, trabalho, enfim, toda a nossa rotina do dia a dia por conta desse vírus, né? Que infelizmente atingiu o mundo e o nosso país não ficou de fora. Mas eu tô passando aqui só para lembrar vocês e dar uma dica de que... E tem muitas pessoas que, né, você já deve ter ouvido falar também, de assim, para todo mundo tá sendo uma coisa, assim, que tá gerando preocupação, que tá gerando uma certa ansiedade, e toda hora a gente, né, acaba se deparando com várias notícias, mas, assim, pra gente que já sofre, né, com ansiedade, para as pessoas que têm síndrome do pânico, enfim, se tornam mais difíceis a gente ouvir essas notícias e não gerar ainda mais um sofrimento, né? Sofrimento maior. Então, assim, a dica que eu, né, tenho visto e tenho feito também é não ficar toda hora atualizando os números, procurando notícias. Claro que a gente não vai ficar sem nos atualizar, mas assim, evitar estar toda hora olhando os noticiários, porque muitas vezes não saem notícias verdadeiras, enfim. E eu acho que o que a gente deve fazer é o que a gente já tem feito, né? Ficar em casa, literalmente, né? Evitar o contato com outras pessoas, principalmente os idosos, né? Crianças, pessoas que têm problema com imunidade. Então, assim, cada um na sua casa procurando fazer coisas diferentes, coisas novas. Tudo que é novo assusta, tudo que é novo a gente tem que aprender, né, a lidar, seja o que for. Mas tem uma amiga minha que diz assim: tudo passa. Se tá bom, passa. Se tá ruim, passa também. Então, assim, isso tudo vai passar. Mas, por enquanto não passa, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E especialmente para nós que vivemos assim, né, ansiosamente, que possamos tomar mais alguns cuidados, né? Tanto em relação aos cuidados, né, para não estar com contato com outras pessoas, ficar em casa, usar o álcool gel, enfim, esses cuidados para evitar o contágio, né, com o vírus, mas também com a nossa mente, galera. A gente tem que cuidar do físico, sem esquecer da nossa mente, tá bom? E assim, eu tenho certeza que depois, quando passar tudo isso, iremos olhar para o mundo de outra forma. Tudo na nossa vida que acontece, a gente tem que achar o lado bom e ver que a gente tem que tirar lições do que acontece com a nossa vida. Com certeza, tudo isso que está acontecendo conosco é para que possamos refletir mais, né, sobre quem somos nós, a nossa forma de lidar com os outros, a nossa forma de viver em sociedade, né? Eu não sei das suas crenças, mas eu acredito em Deus e acredito que devemos buscar a Deus mais, né? E saber que dependemos dele, que ele é o criador de tudo e ele que está nos protegendo, tá certo? E falando nisso, eu gostaria de deixar aqui um versículo na Bíblia, que ela tá lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O verso 15 nos diz assim:
Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, essa é a nossa certeza de que Deus só quer apenas que nós o busquemos mais. E se coisas como essa, né, como uma doença, tem que acontecer para que nós paremos e refletimos, então que usemos essa oportunidade para buscarmos a Deus, para refletir e nos avaliarmos de como estamos vivendo. E o mais, vamos nos acalmar, que logo, logo estaremos, né, com a nossa vida de volta. Claro que com um olhar diferente, mas estaremos, né, com a nossa rotina de volta. Enquanto isso, respire, expire e não pire. Tá certo, gente? Um grande beijo e fique com Deus.